Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Acabei de fazer meu treininho aqui no parque, 6 quilômetros, sentindo bastante fadiga, mas faz parte, né? O motivo de eu ter vindo hoje aqui para contar para vocês da minha consulta com o outro médico, né? Eu tinha falado que ia consultar uma segunda opinião médica. Então eu fui até o Dr. André, que é um hematologista muito renomado que tem no Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília. E assim, o diagnóstico, né, já estava confirmado e tudo mais, mas só que para minha surpresa ele pediu para eu fazer o famigerado exame de medula óssea. A gente sabe que esse exame aí tem uma fama de ser bem dolorido, né? Mas enfim, tem que fazer, vamos fazer. Estou aguardando a autorização do plano de saúde. E essas coisas são um pouquinho demoradas, né? Mas a gente tem que ter controle aí da ansiedade e aguardar os tempos e movimentos. Mas eu tenho certeza que eu não sou a única que fica ansiosa para já começar o tratamento, já ver a coisa funcionando, melhorando. Mas por enquanto tem que realmente controlar um pouquinho aí. E assim, o que é interessante de sempre procurar opiniões médicas diferentes, até para você entender os pontos de vista, cada médico tem uma maneira de explicar a doença. A leucemia ainda é uma doença que as pessoas lembram sempre daquela menina da novela, né, a Camila, que ficou careca, ficou internada, ficou mal, precisou de transplante. Pessoal, assim, ó, há 20 anos atrás, realmente era essa a conduta de tratamento, né? Mas hoje em dia a medicação tá muito moderna, tem opções aí que são, assim, super bem sucedidas no tratamento da leucemia. E a escolha de qual a medicação vai depender muito do estado que está o paciente, em que estágio da doença a pessoa está, que tipo de leucemia que é. Então, no meu caso, como trata-se da leucemia mieloide crônica, no meu caso, também foi diagnosticado bem no início, né? Então, em função disso, o meu prognóstico muda completamente, fico bem mais favorável para o tratamento. Graças a Deus, o tempo que tive aí fazendo atividade física, tenho um condicionamento físico muito bom, então meu coração está muito preparado, meu pulmão está muito forte também. E isso ajuda demais para que combata, né, os efeitos colaterais que a medicação possa trazer. E aí, nessa consulta com o Dr. André, lá do Sírio-Libanês, ele, ao contrário do primeiro médico em que eu fui, ele optaria pelo imatinib como primeira opção de tratamento, né? Na opinião dele, o imatinib oferece menos efeitos colaterais do que o dasatinib, que é a medicação de segunda geração, que foi a medicação escolhida pelo primeiro médico que eu fui, né, lá na Oncoclínicas. Então, eu confesso a vocês que fiquei bem em dúvida, bem mexida, do tipo, e aí? Eu opto pela uma medicação de primeira geração, que na opinião dele não tem tantos efeitos colaterais, mas tem um efeito um pouco mais devagar do que o dasatinib, ou eu já começo direto queimando aí o cartucho da primeira opção de tratamento, já indo para a segunda, né, que é o dasatinib de segunda geração, que na opinião do primeiro médico tem menos efeitos colaterais e que age mais rápido. Então a gente veria aí os leucócitos baixando mais rapidamente. E eu fico na dúvida, porque o que acontece o dasatinib, a gente sabe que ele, assim, ele é mais potente, sem dúvida, é bem mais caro, inclusive, mas é o plano de saúde, né, a gente vai tentar ver aí essa opção do plano de saúde autorizar essa medicação, mesmo sem eu ter feito o tratamento com o imatinib. Mas o fato é que, caso dê um efeito colateral, e pode dar, não quer dizer que vá dar, mas caso dê, o que acontece? A probabilidade é que possa ter um derrame pleural, ou um AVC, um infarto, arritmia, que são alguns dos sintomas aí que são esperados. Não que são esperados, perdão, mas possíveis efeitos
que possam acontecer e que sim são bem mais graves do que os efeitos colaterais possíveis para o imatinib. O imatinib ele é mais na linha da diarreia, cefaleia, náusea, cãibras, que a gente sabe que apesar de incômodos, são efeitos que são mais toleráveis, né? Porque um derrame pleural, água no pulmão, já é uma coisa séria. Imagina um AVC, um infarto, arritmia. Então, tudo isso vai depender. Mas, assim, os dois médicos me passaram muita segurança e eu acho que, assim, eu na verdade, eu entreguei nas mãos de Deus, né? Eu falei, a resposta que eu tiver primeiro é a que eu vou optar para fazer o tratamento. E outra, ainda tem também um detalhe, né, pessoal? Que, além de tudo isso, de acordo com a ANS, o plano de saúde só é obrigado a aceitar, né, pagar o tratamento com o medicamento de segunda geração, o dasatinib, se o paciente já tentou fazer o tratamento com o medicamento de primeira geração, no caso o imatinib, e não teve sucesso, ou não tolerou bem os efeitos colaterais, né, alguma coisa nesse sentido. Então, como eu nem comecei o tratamento ainda, muito menos com o imatinib, meu médico já pediu de cara o dasatinib, que é o de segunda geração, eu não sei se o plano vai autorizar, né? Claro que ele fez um relatório médico justificando e tudo mais, mas ainda assim, os planos de saúde a gente sabe que é uma coisa bem complexa. De toda forma, eu não posso nem reclamar, né, pessoal? Porque eu me sinto privilegiada de poder fazer o tratamento, ter um plano de saúde, né? Quantas pessoas estão aí batalhando no SUS, enquanto isso a doença vai evoluindo e muitas vezes não tem chance de ter um tratamento adequado, vem a óbito, porque teve alguma dificuldade com a medicação, né? E não teve opção de trocar, enfim, várias coisas acontecem. Então, ainda que seja um processo, às vezes, chato, demorado e tem que recorrer, mas o fato de ter um plano de saúde facilita demais a vida. Então, eu sou muito grata por isso, né? Então, é isso. Estou aí na dúvida com relação a qual médico fazer o meu tratamento, se opto pela primeira geração ou de segunda. De toda forma, eu vou fazer o exame de medula, né? Ainda que muito dolorido, também estou só aguardando o plano de saúde autorizar. Porque o médico lá do Sírio-Libanês acha que vale a pena investigar com mais detalhe, até para ver se tem alguma outra doença em paralelo que possa estar acontecendo, alguma outra mutação, enfim, às vezes acontece, né, de ter mais de uma coisa. E aí sim, nesse caso, ele indicaria um tratamento com uma medicação de segunda geração, por ser mais potente e aí precisa ser mais abrangente, sim. Mas ele acredita que vale a pena tentar com de primeira geração e que os efeitos colaterais, na maioria das vezes, são contornáveis e pode ser que eu tolere muito bem essa medicação, né? Então tem que pagar para ver. Enquanto isso, eu estou aqui aguardando sair o retorno do plano de saúde para o início da medicação. Ontem eu olhei no meu aplicativo do plano de saúde e alguma coisa foi autorizada. Eu não sei se foi do primeiro, do segundo, lá não estava muito claro. Vou dar uma investigada, mas o fato é que muito em breve, acredito que ainda essa semana eu devo começar aí o tratamento. E aí eu vou atualizando vocês de como está sendo, de todas as coisas aí que estão acontecendo, sintomas, as minhas percepções. Só um detalhe também que eu queria conversar com vocês, dividir aqui, é que ontem eu falei do meu diagnóstico para minha irmã. Eu tenho 8 irmãos, né? 8. Uns por parte de pai, outros por parte de mãe. Eu não tenho irmão de pai e mãe. Mas isso pra mim não faz diferença nenhuma. Mas só pra dizer pra vocês que, assim, é uma irmã muito querida. E essa minha irmã ficou literalmente segurando o choro, né? Ela se preocupa, enfim... Por mais que eu tenha passado muita tranquilidade, muita naturalidade, o fato de eu estar serena, o fato de eu estar confiante em tudo, de eu estar muito preparada mentalmente, né, psicologicamente para enfrentar aí o tratamento, mas eu sei que ela se preocupa, eu sei que ela está assim angustiada e ficou muito emotiva, até porque ela sabe de tantas coisas que eu já passei por um outro câncer anteriormente, toda a dificuldade que é, e quando a pessoa escuta esse nome, né, leucemia, eu sei que assusta. Os familiares, principalmente, ficam muito temerosos e tudo mais, e com medo.
o que é natural, mas a gente tem que passar muita tranquilidade. Nesse momento, o desespero não ajuda em absolutamente nada. A todo momento, eu estou sendo muito honesta para vocês aqui. Em todo momento, eu estive muito tranquila. Desde o dia que eu fiquei sabendo, até hoje. Eu quero continuar dessa forma positiva, porque eu tenho certeza que essa maneira de pensar e de agir contribui demais para a eficácia do meu tratamento, né? É importante a gente ter fé em Deus, fé nos médicos, fé nas escolhas que vão ser feitas para essa condução e tentar levar a vida o mais natural possível, mais próximo ao normal, né? Então, ontem, por exemplo, foi muito difícil para mim conseguir fazer atividade física. Ontem de manhã eu não consegui. Aí, depois do trabalho, meu marido chegou com um presente de Natal antecipado, né? Ele é ansioso, não conseguiu esperar, quis me dar logo. Que era um tênis de corrida lindo e um par de meias, 2 pares de meia e uma bermuda linda com bolso. Ele falou que é para eu correr a São Silvestre, né? E aí não dá pra gente usar o tênis assim logo de cara, tem que dar uma maciada e tal, porque senão machuca, né? Na hora da prova, assim, sem ter treinado com ele antes. E aí eu já me animei, ai, que legal! Aí fui, treinei, fiz pouca coisa, né? Pra mim é pouca coisa, porque estava acostumada a volumes maiores. Mas fiz ali 5 quilômetros na esteira mesmo, na academia, do lado dele. E foi muito bom, foi muito gostoso. E de ter conseguido. Então é isso, é um passinho de cada vez, cada dia um novo cenário. A gente só tem o hoje, né? Não dá para prever o que vai acontecer no futuro, também não adianta, como eu sempre falo aqui, ficar perguntando por que não eu, né? Sou uma pessoa preparada, sou uma pessoa forte, tenho uma pessoa que eu quero muito contribuir com os demais e contar a minha história e mostrar que as pessoas podem sim encarar qualquer desafio com muito otimismo, com muita positividade, né? E eu tô feliz com isso, com esses apoios que eu tenho recebido, o carinho das pessoas. Tô feliz em poder correr, que eu quero correr muito, muito ainda, o resto da minha vida até ficar velhinha. E sem dúvida nenhuma, tá aqui nesse parque, moro aqui pertinho, bem de frente aqui, o Parque da Cidade. Olha que privilégio, né? Um lugar lindo, com um lago, tranquilo, cheio de passarinho, arborizado. Eu não posso reclamar, Eu não tô acamada, eu não tô fazendo quimioterapia intravenosa, eu não vou precisar ser submetida a um transplante de medula. Pelo menos não por enquanto, né, gente? A gente não sabe como é que vai ser amanhã, daqui uns anos, enfim. Mas amanhã é amanhã, a gente tem que viver o hoje. Então, meu hoje é esse. Meu hoje é tentar levar uma vida normal, é continuar fazendo atividade física da melhor maneira possível e sempre que possível. E respeitar os limites também do corpo. Vai ter dias que eu vou estar mais cansada, vai ter dias que realmente posso estar sentindo algum efeito colateral da medicação e aí seja mais difícil para ir e não consiga. Mas enquanto eu conseguir, eu vou fazer, vou tentar correr, vou fazer meu fortalecimento, vou trabalhar normalmente e quero levar a vida com leveza, né? É muito estranho, confesso a vocês, é muito estranho eu estar sentindo tanta paz, num momento que tantas pessoas ficam em tanto desespero. Mas é isso, queria compartilhar aí com vocês como foi um pouquinho dessa semana. Então, os próximos passos realmente é fazer o exame de medula, iniciar o tratamento, escolher o médico que vai me acompanhar. Então, teremos muitas novidades aí em breve. Aguardem cenas dos próximos capítulos. E não se esqueça de cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar principalmente do coração e da alma. Fé em Deus, que se você estiver passando por uma doença como essa ou qualquer outra, ou simplesmente por um momento difícil na sua vida, levanta a cabeça, olha para o sol, vê que ele nasce todos os dias para todos e que a gente é muito, muito, muito felizado por estar aqui mais um dia. Então agradeço por cada dia a mais que você tiver nesse plano terreno, cada dia a mais que você puder levantar, sorrir, caminhar. Tem muitas pessoas que não podem, isso é muito triste. Então se você pode, só agradeça, porque você tem muitas chances
de ver muito bem e feliz. Eu tô lutando, tenho aí uma luta pela frente, pela vida toda, e se eu não encarar isso de forma positiva, é muito fácil cair em depressão, é muito fácil realmente entrar num buraco negro, e eu não vou dar essa chance pro azar, tá bom? Então, vem comigo, vai acompanhando aí os vídeos do canal, deixa seu like, deixa sua mensagem, fala aí se você está fazendo também um tratamento, como que está sendo o seu processo, qual a opção de medicação que foi dada a você. Me conta, a gente pode trocar umas figurinhas e eu posso trazer também alguns vídeos aqui sobre algumas dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês, um excelente dia, uma excelente vida. Bora correr? Bora viver! Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!